A história da América Latina é recheada de mitos politicamente corretos. Hoje a gente vai desmentir esses mitos. Mas primeiro, roda a vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Ele é do Leandro Narlock e do Duda Teixeira. São dois jornalistas que escreviam inclusive para aquela revista super interessante, que eu particularmente gostava muito, apesar do precinho ser salgado. E nesse livro aqui, eles vão reunir assim, os mitos mais populares em relação à América Latina, como por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês, sobre a vida dos povos pré-colombianos. Tem um capítulo aqui só sobre os astecas, incas, maias, sobre a Juan Perón e a Evita Perón, sobre o Salvador Allende, sobre o Che Guevara. E em cada um desses capítulos, eles vão trazer verdades sobre esses mitos. É um livro para desmistificar esses personagens, muitas vezes adorados na América Latina, e mostrar quem eles foram verdadeiramente. É um livro, assim, facinho de ler. Obviamente, se você tem alguma bagagem histórica, ajuda muito. Ele não é, em si, um livro de história. Apesar de ter sido bem pesquisado, e aqui no final, ó, deixa eu mostrar para vocês. Um minutinho só. Tem uma bibliografia com livros, dissertações, artigos de jornal, tudo que os autores pesquisaram para escrever o livro. E é uma bibliografia grande. Então foi assim uma coisa que simplesmente saiu da cabeça dos autores. É um livro realmente bem embasado, mas até porque o livro tem umas 300 páginas, não dá para se aprofundar assim tanto em cada um dos temas. Então, por exemplo, se você pega aqui a questão da revolução no Haiti, o capítulo te dá assim um panorama geral, inclusive trazendo muitos detalhes que até para quem estudou história como eu, não eram conhecidos. Mas assim, se você quer entender tudo sobre a revolução no Haiti, assim, nos mínimos detalhes, você vai ter que pegar um livro só sobre isso. De qualquer forma, esse livro é bom se você quiser ter um panorama geral de fatos importantes da América Latina. Além disso, o que eu achei bem legal é que a linguagem do livro é bem acessível. Ela me lembrou a linguagem com que os artigos da Super Interessante eram escritos. Faz tempo que eu não leio a revista, então não posso dizer se alguma coisa mudou. Mas eu gosto muito desse estilo. É um estilo que te traz informação e, ao mesmo tempo, é bem divertido. Eu não vou comentar aqui com vocês sobre todos os temas, porque a gente ficaria, assim, horas e horas falando desse livro. Mas eu resolvi separar algumas coisas que eu achei interessantes. Por exemplo, aqui no capítulo dos astecas, incas e maias, na página 65, eles vão combater essa ideia de que a vida era maravilhosa antes dos espanhóis chegarem e que depois só houve opressão, que os povos pré-colombianos foram simplesmente varridos da história, que não tiveram mais participação política nenhuma na vida colonial. Isso é um mito que ainda hoje persiste. Eles vão mostrar aqui, primeiro, que a vida não era nenhum mar de rosas no Império Inca, Azteca e Maia. Se você tem alguma noção de história, você sabe, por exemplo, que havia muitos sacrifícios humanos nesses impérios. Mas o que os autores vão mostrar também é que essas sociedades eram, como o nome já diz, imperiais. Isso significa que os povos ali não viviam assim naquela harmonia, aquela coisa hippie, contato com a natureza, paz e amor. Não, tinha guerras frequentes. Os povos, principalmente
os incas, maias e astecas, eles faziam guerras frequentes, capturavam prisioneiros, escravizavam outros povos. O que eu achei bastante interessante, no caso dos incas especificamente, é que, além disso tudo, eles ainda promoviam uma política de deportação. Então, assim, o povo era conquistado e, para tentar diminuir a possível resistência, povos inteiros eram deslocados para outros lugares, onde aquele povo não tinha nenhuma raiz histórica. Então, assim, comunidades inteiras eram enviadas, assim, a quilômetros de distância para um lugar onde, às vezes, nem a língua eles falavam, de modo a tentar quebrar qualquer possível tentativa de resistência. Então, assim, é importante frisar que os autores, nem eu, estamos dizendo que o Império Espanhol que colonizou era também muito bonzinho, que não houve opressão, que não houve episódios, assim, violações gravíssimas aos direitos humanos. O que a gente está tentando mostrar aqui é que a situação não era assim tão preto no branco, como muitas vezes a gente costuma ouvir. Inclusive, o que é bem interessante também nesse capítulo é que os autores vão argumentar, com base em livros, dissertações, etc., que, ao contrário do que muita gente pensa, inclusive até alguns acadêmicos, os espanhóis não chegaram assim e conseguiram derrotar os povos pré-colombianos, nem com a ajuda de armas, nem com a questão das doenças trazidas. Eles tiveram que formar alianças com vários povos que, na maioria das vezes, eram subjugados por esses impérios principais, asteca, incas e maias, para conseguir, graças a essas alianças, conquistar aquele território. E é interessante também que os autores vão mostrar que esses povos, esses líderes desses povos que fizeram alianças com os espanhóis, eles não se viam de início como subjugados, eles se viam ali como parceiros de uma aliança que eles fizeram para derrotar o opressor anterior, que no caso eram ou os incas, ou os maias, ou os astecas. Então, uma questão bastante interessante. Inclusive, o livro também traz algumas imagens para a gente conseguir visualizar melhor essa questão. Espera aí que eu vou achar imagens desse capítulo. Por exemplo, tem imagens feitas pelos índios locais mostrando essa questão das alianças, como eles viam esse processo. E, inclusive, ao contrário do que muita gente pensa, uma vez que a conquista foi efetivada, esses líderes indígenas, eles não foram excluídos da política colonial. Muitas vezes, eles foram integrados nessa política em posições de poder para ajudar a sedimentar essa colonização, o que é um dado muito interessante. Um dado que, pelo que eu me lembro, não foi falado nas minhas aulas de história na faculdade. Então, assim, até para quem tem um arcabouço de conhecimento histórico, o livro traz algumas informações novas que podem ser muito interessantes. Esse capítulo, ele me lembrou aquele livro, 1492, que fala justamente sobre a vida na América pré-colombiana, tentando desmentir vários mitos, que eu já desenhei aqui, inclusive, vai ficar linkado no final desse vídeo. Vale muito a pena ler. Mas, ainda que você já tenha lido esse 1492, esse aqui vai trazer mais informações sobre o assunto. Um outro capítulo que eu gostei bastante é o capítulo sobre o Che Guevara, que é, inclusive, o primeiro capítulo. Muita gente tem essa visão do Che Guevara, inclusive influenciada por filmes como Diários de Motocicleta, que ele era, assim, uma pessoa preocupada com os direitos humanos, uma pessoa pacífica, preocupada com a justiça no mundo. E o livro vai mostrar, principalmente com base nos diários do próprio Che Guevara, que ele era, na verdade, um psicopata. Eu acho que não é exagero nenhum
utilizar essa palavra. Ele vai contar nos diários dele como ele tinha sede de sangue. E o livro vai mostrar os julgamentos sumários que ele presidiu em Cuba. Ele vai mostrar como Che Guevara, uma vez que a Revolução Cubana tinha sido bem sucedida, ele destruiu a economia cubana. Nisso, ele me lembrou aquele livro Fidel, o tirano mais amado do mundo, que eu também vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, onde o autor, o Humberto Fontova, vai mostrar como era a vida em Cuba antes do Fidel Castro aparecer e fazer a Revolução Cubana. Claro, não era assim nenhum paraíso, mas a situação em Cuba era muito melhor do que ela ficou depois da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, assim, arrasou com não apenas com a economia, como com a vida dos cubanos. E esse livro também vai trazer informações a esse respeito. Então, é um livro, assim, fundamental caso você queira enxergar essa América Latina que muitas vezes não aparece nos jornais nem nos livros de história. Esses 2 capítulos foram os que eu mais gostei, mas o livro, de modo geral, é altamente recomendável. Assim, não teve nenhum capítulo que eu falasse, nossa, que capítulo chato, que coisa desinteressante. Um outro capítulo que eu recomendo bastante é o que começa na página 227, que é sobre o Salvador Allende. Para quem não conhece, o Salvador Allende, ele era presidente do Chile e ele foi deposto com um golpe militar onde o Pinochet chegou ao poder. E assim, se você já ouviu alguma coisa sobre a história chilena, com certeza você já ouviu falar da ditadura do Pinochet, que foi uma das ditaduras mais atrozes da América Latina. Mas, assim, isso não está errado. A questão é a história que contam sobre o Chile até chegar a esse momento. Tem esse mito em torno do Salvador Allende, que ele era um democrata que estava preocupado muito com a vida da população pobre, aquela historinha que a gente geralmente ouve sobre líderes de esquerda. E o livro vai mostrar, não apenas com base em livros, dissertações, artigos de jornal, mas o que eu achei bem interessante também, depoimentos de pessoas que viveram ali naquela época, que na verdade o que o Allende estava tentando fazer era desmontar a democracia chilena por dentro. Então ele estava tentando transformar o governo chileno numa ditadura do proletariado. E o golpe militar, similarmente com o que aconteceu no Brasil, foi uma espécie de contra-revolução. Dito isso, não estou dizendo que a ditadura do Pinochet tenha sido algo positivo, que ele estava justificado em violar direitos humanos, etc. Não estou dizendo nada disso, nem os autores. A gente está mostrando o contexto que levou àquela medida, certo? O que é interessante também é que eles vão mostrar algumas das ideias do Salvador Allende. Principalmente, para quem não sabe, ele estudou medicina. Então a gente vai ver assim, algumas ideias que ele teve naquele período, como, por exemplo, esterilizar alcoólatras e outras pessoas que ele considerava mentalmente doentes e socialmente inadequadas. Inclusive, ele deu abrigo, e isso que a gente faz um paralelo com o Perón, que tem um capítulo só dele aqui também, para nazistas que conseguiram fugir da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, se você só ouviu da história da América Latina esses mitos, esse livro vai ser uma bomba, mas uma bomba muito bem-vinda. Eu curti bastante. É o primeiro livro que eu leio desses autores, mas assim, se eu tiver oportunidade, eu vou procurar outros, porque eu achei bem interessante mesmo. Vocês me contem aqui abaixo se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês conhecem similares, tá? Que eu quero muito saber. O que mais eu queria dizer? Tem outros livros relacionados também, com temas parecidos, que eu já fiz resenha aqui, mas não dá para linkar todos. Então eu recomendo que você dê uma olhada na playlist de livros, que você vai encontrar material muito legal, tá? Não se esquece daquele triplo C, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal, certo?
E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.